A Mirna Abril já está aqui nos nossos estúdios, hora das notícias do Legislativo, para a gente falar sobre o que acontece aqui na Câmara de Campinas. E a gente começa com uma proposta do vereador Paulo Gaspar. Seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. É uma indicação que tem o objetivo de desonerar os cofres públicos. Por isso, o parlamentar solicita estudo para a privatização dos teatros municipais. O vereador Paulo Gaspar solicitou ao prefeito Dário Saad que se realize estudos para a concessão dos teatros municipais para iniciativa privada. Segundo o parlamentar, a manutenção desses espaços é muito custosa para os cofres públicos por conta das características do processo licitatório. Os teatros, assim como todo o financiamento da cultura em si, a própria orquestra sinfônica, ela tem muitos desafios. E a gente sabe que o orçamento é curto, o cobertor é curto e isso tudo é bancado com o dinheiro do cidadão através dos impostos, né? Então o sentido da indicação é tentar estabelecer uma parceria público-privada, ou seja, compartilhar a gestão tanto com a Secretaria de Cultura como com as OS, organizações sociais que fazem esse trabalho já em outras cidades e que, lógico, precisaria de um estudo apropriado, porque cada cidade, cada cenário é um contexto diferente. O parlamentar deixa claro na sua indicação que o contrato de concessão poderá prever o uso de datas pela municipalidade para apresentação de atividades culturais desenvolvidas pelos munícipes. Ele também comentou que a parceria contribui para a redução dos impostos. No sentido de você ter mais recursos para investir na cultura, melhorar a qualidade dos equipamentos e também a oferta de eventos que possa ter, através de patrocínios, através de propaganda, enfim, outros recursos que hoje a Secretaria não dispõe, né? Então o sentido é de tentar melhorar os serviços e diminuir o impacto no bolso do contribuinte. Paulo Gaspar reforçou que o principal objetivo da indicação é garantir o acesso à cultura para todos. Se fosse uma coisa voltada somente para o lucro, a gente poderia propor uma privatização ou uma concessão. No caso da parceria público-privada, esse espaço para os eventos públicos garantidos, essa agenda pública, ela tem que ter um espaço nesse contrato de parceria público-privada. O acesso à cultura continua sendo gratuito para aqueles que precisam. A gente segue acompanhando então esta indicação do vereador Paulo Gaspar e agora a gente fala sobre um requerimento do vereador Luiz Rossini. O requerimento do parlamentar fala justamente sobre estudos técnicos para a implantação de radares no bairro Jardim São Pedro, em obras que já acontecem no cruzamento de ruas importantes com grande fluxo de veículos. Confira. O requerimento número 1097 deste ano, de autoria do vereador Luiz Rossini, solicita estudos técnicos para a implantação de radares no bairro Jardim São Pedro. Na verdade, eu recebi essa demanda de moradores ali do Jardim São Pedro, que estão preocupados com a ocorrência de acidentes e riscos existentes na entrada do bairro. No trocamento são várias ruas, avenidas, Jardim São Pedro, Jardim Aliança, onde os motoristas não estão respeitando a velocidade, limite de velocidade. Está sendo feita uma reformulação no viário, e está um ponto de risco ali. Então, a fim de minimizar esses riscos e aumentar a segurança, na verdade, a própria população pede a instalação de radar. Mas, na verdade, eu estou solicitando estudo técnico para ver se é o caso da implantação de um radar de velocidade no sentido de tentar conter, né, aqueles motoristas que, infelizmente, desrespeitam os limites de velocidade, ou que seja adotada alguma outra solução técnica do ponto de vista de trânsito para aumentar a segurança de quem trafega por ali. O trecho que o vereador pede estudos técnicos é esse daqui onde estamos, entrada e saída dos bairros São Pedro e Jardim Aliança. E como você pode ver, há grande fluxo de veículos por aqui. A prefeitura tem 15 dias para responder o parlamentar, que são prorrogáveis por mais 15 dias. Então o requerimento é nesse sentido, estudos técnicos visando ver a viabilidade da implantação do radar.
Em segunda alternativa, outra medida de trânsito, de sinalização, de adequação do viário ali para garantir que os pedestres, motoristas que por ali passam, possam fazer isso com segurança e tranquilidade. Segundo Rossini, a grande movimentação de veículos é principalmente em horários de pico. Na verdade, virou um ponto de grande preocupação. Você tem os motoristas conscientes, mas tem alguns que, infelizmente, precisam de alguma ação ou de sinalização ou radar para ver se contém esse ímpeto de dirigir em alta velocidade. 12h31, nós estamos ao vivo nesta segunda-feira com as notícias do Legislativo, falando sobre o trabalho dos parlamentares, e agora a gente fala então sobre o trabalho do vereador Cecílio Santos. Olha, a gente vai falar agora de um trabalho no Câmara nas Ruas. É o seguinte, a gente já mencionou aqui os requerimentos, já mencionou aqui as indicações, e a nossa equipe foi justamente nas ruas com o vereador Cecílio Santos para ver o resultado de uma indicação, que é um documento que nasce aqui na Câmara de Campinas. Entenda. De cima da ponte, os moradores do Jardim Miranda observam um dos pedidos da comunidade sendo atendido: a limpeza e a manutenção no córrego Pissarrão. Há anos, o local vem trazendo problemas para o bairro. Eu moro aqui no bairro desde 1972 e sofremos duas enchentes aqui, históricas, que passou por cima de casa, derrubou casas e foi um terror. Mas além dessas duas que passou por cima de várias casas, tivemos umas 8 enchentes que perdemos tudo também. Então, a gente vem com essa luta desde 75, 76, que vem lutando para canalizar. Depois que canalizou, essa luta continua mais ainda, que quando entregaram a obra, falou que era para ter manutenção cada 2 anos. E a gente vem com essa luta. Só que a gente, desde esse tempo, encaminha documento, vem encaminhando, lutando e sempre alertando, mas não tem feito as manutenção necessárias. Por isso, hoje, estão fazendo praticamente uma obra. E a gente ainda agradece a Deus por estar fazendo, porque a gente sabe o que a gente já passou. Essa é a casa onde seu Jesus mora. Em 2 dessas enchentes que ele contou, a água chegou quase até o telhado. Nas 2 vezes, ele perdeu o carro e todos os móveis. E os moradores comentaram sobre problemas de saúde pública que isso acaba acarretando. Nas ocasiões que ocorrem essas enchentes, muito entulho, muita poluição que vem lá de cima, acaba indo para a rua. E a prefeitura ela demora um pouco para vir retirar esse material por conta de outras enchentes também que dão por aí. E esse material fica de 3 a 4 dias no asfalto. Ele seca, aí com o movimento dos carros sobe essa poeira tóxica, poeira, né, bem poluída, que acaba atingindo a casa dos moradores. Então crianças, idosos, eles têm problemas sim com a questão respiratória nesse período, né? Agora, a força-tarefa conta com o vereador Cecílio Santos. Foi o parlamentar que protocolou a indicação para solicitar à prefeitura que providenciasse a limpeza e a manutenção do córrego. E o córrego Pissarrão, ele atravessa praticamente toda a cidade. Então ele chega aqui com um volume de água muito grande e a necessidade de manter o canal do córrego limpo. Essa manutenção ela é fundamental para que haja o escoamento da água e não tenha as inundações aqui na região. Logo que assumi o mandato de vereador, como a gente tem o conhecimento com os moradores aqui, eles já me passaram a necessidade de fazer a manutenção das placas que se desprendem nas paredes laterais do córrego. Então nós fizemos encaminhamento para a prefeitura solicitando essa manutenção para que evite as enchentes, porque são muito fortes as enchentes aqui nessa região. Então a população fica muito amedrontada quando começa o tempo de chuva,
porque os problemas decorrentes das inundações é muito grande. Toda essa água que corre pelo córrego Pissarrão chega até o rio Capivari, mas até lá são cerca de 10 quilômetros de trajeto. Vias como a rodovia Anhanguera, por exemplo, acabam sendo barreiras para o escoamento correto da vazão. Além disso, com o tempo, tem ocorrido desgaste das placas de concreto que compõem o córrego. O que aconteceu? Nas grandes enchentes, essa água levou as placas e acabou piorando a situação do nosso córrego aqui. Porque daí isso tudo vai obstruindo o caminho, né? Pois, na verdade, vai piorando sensivelmente. Agora estão fazendo um serviço que eu espero que venha a melhorar. Se fixarem condignamente essas placas ou se fizerem uma concretagem seguida, onde uma placa sustentará a outra, né? Os moradores agradecem ao vereador por essa atenção dada ao bairro. O Cecílio, a gente tem um diálogo bom que ele encaminha, pelo menos, nosso pedido. A gente tem, pela associação, a gente faz os pedidos. Só que, assim, na maioria das vezes a gente não obtém resposta do pessoal da administração. E o Cecílio reforça com requerimentos via o gabinete para que esses pedidos sejam atendidos, né? De alguma forma sejam atendidos. O pedido ele tem encaminhado, que a gente sabe que é difícil, que a prefeitura é um problema, porque a gente sabe que como a associação encaminha, a gente pediu força, ele tem encaminhado, então tem ajudado. Cecílio agora está de olho em outras melhorias que a região precisa. É uma rua que é muito movimentada, é plana e os moradores fazem caminhada. Então nós estamos solicitando à Secretaria de Serviços Públicos que faça a calçada, a pista de caminhada e uma academia ao ar livre. Hora de nós falarmos sobre um questionamento do vereador Carmo Luiz. Ele protocolou um requerimento que pede à Prefeitura informações sobre a usina verde de compostagem. O parlamentar tem recebido reclamações de mau cheiro no entorno. O documento do vereador Carmo Luiz pede informações sobre a usina de compostagem que funciona na região dos Amarais. A usina verde de compostagem é uma iniciativa inovadora implementada aqui no município de Campinas. Trata-se de um complexo sistema que se reaproveita de materiais como restos de podas de árvore, lodo do esgoto, frutas e verduras e transforma tudo isso em uma massa, o adubo orgânico. Esse fertilizante pronto é comercializado e também usado em áreas verdes, como praças, bosques e parques da cidade. A usina é um projeto da Prefeitura em parceria com a Sanasa, a Ceasa e o Instituto Agronômico de Campinas e tem licença da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, para funcionar. Mas, segundo Carmo Luiz, tem sido alvo de constantes reclamações devido ao mau cheiro no entorno do local. Esse requerimento é um pedido dos moradores da região dos Amarais, especialmente da região de Santa Mônica, que em função do cheiro desta usina de compostagem que foi instalada na Fazenda Santa Elisa, um importante projeto não apenas para a cidade, mas para a humanidade, porque a partir do momento que você consegue gerenciar uma usina de compostagem, de reciclagem, você agrega muito valor à sociedade. Só que esta usina tem causado um problema muito grave especialmente a esta comunidade. O cheiro é muito forte. O vento sul, que é o tempo todo, percorre e joga todo o cheiro da compostagem, desse trabalho muito bem feito na fazenda, dentro desta comunidade. Segundo o parlamentar, a parceria com a Prefeitura para resolver o problema tem sido fundamental e também urgente. Havia compromisso, inclusive, da Secretaria de Serviços Públicos de formar um sistema de proteção. Isso em setembro de 2020, é um problema antigo e, infelizmente, isso não aconteceu. Então, nós fizemos um requerimento querendo saber quais as ações que estão sendo realizadas
para diminuir o mau cheiro do local e qual prazo agora que será implementado essas ações. Então nós não podemos mais esperar, a população não pode esperar. Nós sabemos que é um projeto muito importante para a cidade, de grande importância social, mas não pode atingir ninguém, nenhuma comunidade ou qualquer pessoa pode ser atingida pelo mau cheiro ou qualquer coisa em benefício de qualquer outro fato. Então nós vamos trabalhar no sentido de mitigar esse cheiro e, se não houver mitigação, unir toda a população, unir os vereadores, unir todas as autoridades para que nós possamos continuar este lindo projeto. Nós temos que enaltecer o trabalho da Secretaria de Serviços Públicos, mas nós temos também que tratar com os efeitos colaterais das ações públicas. Lembrando que a Prefeitura tem 15 dias prorrogáveis por mais 15 dias para responder ao vereador. Mirna Abreu, hoje é segunda-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a 17ª. E nós temos 6 projetos na pauta, lembrando que a reunião ordinária começa às 6 horas da tarde. O início, nós temos o pequeno expediente, em que os parlamentares têm um tempo livre para usar a tribuna por até 5 minutos e depois nós temos a discussão e votação das matérias que você confere lá no site campinas.sp.leg.br. Agora, um pouquinho antes, a reunião ordinária começa às 6 horas da tarde, um pouco antes, a partir das 4h30 da tarde, tem audiência pública. Hoje é a 32ª audiência pública que será presidida pela Comissão de Administração Pública, com o vereador Felipe Marquesi. Ela vai discutir o projeto de lei complementar de autoria do prefeito que trata do prêmio por atingimento de metas de finanças aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Finanças, conforme previsto em lei municipal. Essa matéria tramita aqui na casa e precisa passar por audiência pública. Depois nós temos a reunião ordinária que vai discutir esses 6 projetos e olha só, amanhã, terça-feira, logo às 9 horas da manhã, a gente tem a reunião ordinária da Comissão Permanente de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais e depois, às 10h30 da manhã, uma reunião sobre as emendas impositivas. Essa reunião foi convocada pela presidência da Câmara, vai reunir vereadores, vai reunir também membros do Executivo, justamente porque a partir do orçamento de 2023, a gente tem agora uma lei que trata dessas emendas impositivas, ou seja, um valor, um percentual do orçamento do município que os vereadores podem apresentar essas emendas. Portanto, amanhã o Câmara Notícia começa logo após esta reunião sobre as emendas, um pouquinho depois do meio-dia. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo. Volta daqui a pouco com as notícias da Metrópole de Campinas? Combinado, daqui a pouquinho eu estou de volta. Combinado então, Mirna Abreu. 12h43, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e na volta a Mariana Meira já está aqui nos nossos estúdios e ela vai falar sobre redação com especialista. Atenção você estudante, hein? Você que está nos acompanhando, vai prestar o Enem, vai prestar vestibular, é criativo na hora de fazer a redação? Tem alguma dificuldade? Então não saia daí porque já já a gente volta.